agora nós vamos ver, fazer uns cálculos da concentração dessa solução, né? Você viu aí, né, conheceu o soluto, solvente. Agora vamos trabalhar com a concentração dessa solução. Quanto tem de volume, qual é a quantidade de soluto que está naquela solução, né? Qual é a concentração, a força que essa solução tem. Então nós vamos calcular a concentração comum, que é muito fácil, só que tem um detalhe: você tem que transformar na fórmula, tem que transformar o volume de ml para litro. Dentro da fórmula vai entrar em litros, ok? Que senão o cálculo fica errado, tá? Então preste bem atenção a essa aula de concentração comum. Muito bem, vamos para a nossa terceira aula. E essa aula nós vamos trabalhar com a concentração comum, certo? Mas antes de chegar na concentração, eu preciso que vocês aprendam que existe dentro da química as grandezas e também as unidades que são usadas na química, né? Você vê a concentração, nós podemos ter concentração comum, densidade, molaridade, molalidade, título e massa, porcentagem de massa, fração molar, tudo isso são concentrações. É a unidade de cada uma, né? A concentração comum, ela pode ser grama por litro ou miligrama por litro, né? E a relação entre massa de soluto e volume da solução. E aí esses detalhes aí. Agora observa aqui, NaCl 10%, 2 molar de cloreto de sódio, 3 normal de cloreto de sódio. Em cima temos cloreto de sódio a 10%. Isso são regras que a gente usa dentro do laboratório quando a gente cria uma solução química que tem que identificar. Por exemplo, se eu faço uma solução de 10% de cloreto de sódio, eu tenho que escrever dessa forma aí, NaCl 10%. Porque se alguém for usar, já sabe que está identificado. 2 molar, cloreto de sódio a 2 molar, cloreto de sódio a 3 normal. Então, isso são algumas regras que existem dentro de um laboratório de química, tá bom? Mas nessa aula nós vamos trabalhar com a concentração comum. Tá aí a fórmula, tá? A concentração comum. Esse C representa a concentração, M1 massa do soluto e esse Z embaixo o volume da solução, tá? O que é a concentração comum? É o quociente entre a massa do soluto, M1, em gramas e o volume da solução em litros, tá? Você vê essa questão aqui, ó. Calcule a concentração em grama por litro de uma solução preparada com 3 gramas de cloreto de sódio dissolvidos em água, suficiente para produzir 200 ml de solução, certo? Então ele tem aí a massa, 3 gramas de cloreto de sódio, é um pó. E tem o volume, que é o solvente, né? 200 ml, tá? Então o que acontece? Jogando dentro da fórmula, você vai somente colocar os valores em cima. Então, para a massa, nós temos 3 gramas, certo? E para o volume, 200 ml. Só que esse volume, você tem que converter esse volume, tá? Você precisa converter. Eu vou fazer essa questão aqui no quadro, para você ver como é que você pode ter uma facilidade de você transformar em litros, tá ok? Vamos lá. Vamos lá? Muito bem. Os dados dessa questão, né, o aluno fez errado, né? Ele colocou como resposta 3 gramas, está errado. 3 gramas não é concentração, tá? Então o que acontece? Ele quer saber a concentração. Então eu tenho uma massa de 3 gramas e tenho um volume de 200 ml, certo? Então eu tenho aqui o soluto e tenho um solvente, ok? Então o que é que eu faço? Simplesmente eu vou jogar na fórmula, né? Eu vou usar concentração é igual a massa dividido pelo volume em litros, tá? Em litros. Tem que observar isso aqui, sempre converter em litros, tá? Então, é só preencher, não é? Concentração igual a massa, que é 3, eu posso colocar assim,
Tranquilo, não tem problema. E tem um aqui, 200 ml. Como é que eu transformo 200 ml em litro? Observa, em 1000 ml, eu escrevo assim, ó, em litro. 1000 ml. Tá? 1000 ml assim, ó, 1,0. E se eu tiver 700 ml? Aí eu faço 0,7. Certo? Se eu tenho 200 ml, então eu vou usar o que? 0,2. Se eu tivesse 250 ml, se eu tivesse me dado, então seria 0,25. Certo? Se fosse 155 ml, então seria 0,155. Certo? Sempre colocando esse zero na frente. Tá? Então o que acontece? Para resolver essa questão aqui é simples. Não tem erro. É somente eu converter isso aqui, ó, 0,2. Quanto é que vai dar esse resultado? 15, não é? Não é isso? Se eu tenho 3 dividido por 0,2 vai dar 15. 15 o quê? Aí vem a unidade, né? Que é gramas por litro. Certo? A concentração dessa solução é de 15 gramas por litro. Ok? O que você tem que prestar atenção é que você tem que converter o volume em litros. Isso tem que ser feito. Tá? Se ele já dá em litro, beleza. Aí, dessa forma, você preenche aqui e você faz os cálculos, divide e aí você tem 15 gramas por litro. Ok? Muito bem, nessa próxima aula nós vamos agora trabalhar com o título, né, ou porcentagem em massa. Também tem volume, né? Mas nós vamos trabalhar com a massa, para a gente saber quanto tem de massa. Né? Você sabe que a massa está se relacionando ao soluto, né? Então, quanto tem de massa? A porcentagem de massa, né? Uma solução química, né? Você tem a solução química, quanto tem em porcentagem? 10% da massa, 5%. Então, nós vamos calcular isso aí, tá? A concentração, o título e a quantidade em porcentagem de massa, ok? Então, vamos lá, vamos para a nossa aula. Muito bem, agora na nossa aula nós vamos conversar sobre título ou porcentagem em massa, né? Que também é uma forma de você descobrir a relação entre soluto e solvente, destacando a porcentagem, né, em massa daquela solução. Logicamente, de dentro de 100%, se 50% for de massa, 50% de soluto, 50% seria também do solvente, né? Então vamos ver aqui essa questão, ó, nós temos ali a forma, né? Uma coisa que você tem que identificar, o índice, por exemplo, 1, quando a gente usa o número 1, a gente está se referindo ao soluto. E o índice 2, a gente está se referindo ao solvente, tá? Então ali você tem um T de título, tá? Que é o M1, e M é a solução completa. Então tem duas fórmulas ali, só que a gente usa melhor a de baixo, que fica mais claro, né? Então o título é igual a M1, que é a massa do soluto, né, dividido pela massa do soluto mais a massa do solvente, né? Chamamos de concentração de uma solução a toda forma de expressar a proporção existente entre as quantidades de soluto e solvente. Ou então, as quantidades de soluto e solução. No estudo das soluções usaremos o seguinte, ó, a convenção que eu já te falei, o índice para quantidades de soluto, a gente usa a massa M1 e para o solvente M2. E quando às vezes não tem índice, mas a gente usa o M, está se referindo à solução, certo? Então vejamos um caso aqui, ó. Calcule o título de a porcentagem massa de uma solução feita a partir da dissolução de 368 gramas de glicerina. Aí está a estrutura química em 1.600 gramas de água. Aí você pode perguntar, mas
A água é gramas? Sim. Se você pegar 1 litro, né? Porque no laboratório existem vidrarias calibradas, né? Que tem um ponto que marca que é exatamente 1 litro. Ou 200 ml, depende do beck. Então, se você pegar um beck desse calibrado, né? Uma vidraria calibrada de 100 ml e você colocar 100 ml dentro dele, você vai a uma balança, primeiro dá a tara do beck, e aí você coloca 100 ml e vai dar exatamente 100 gramas, certo? Aí muitas vezes as questões vêm assim, gramas, para confundir você. Ele podia colocar 1.600 ml, né? Mas para atrapalhar o estudante, ele coloca gramas, que aí você já sabe que 1.600 ml é a mesma coisa de 1.600 gramas, certo? De água. Então, o título em massa é representado pela letra T, é o quociente da massa do soluto, que é o M1, e a massa total da solução, que é o M, ambos na mesma unidade, certo? Então, a gente tem ali, ó, 368 gramas, foi colocado na parte de cima, no numerador, e no denominador ficou 368, que é M1, mais 1.600, né? Que também é da água, do solvente, né? Ok? Então você somando ali e dividindo, você vai chegar a um resultado de 0,187, certo? E a porcentagem em massa do solvente? É só você multiplicar por 100. Vamos fazer esse cálculo no nosso quadro. Muito bem. Nessa outra questão de título e porcentagem, nós temos esses dados. De soluto, ele me deu 368 ml. Não foi isso? 368, não, gramas, né? Gramas. E eu vou representar o soluto em M1. Certo? M1. Agora no meu solvente, que eu sei que é a água, ele me deu 1.600 gramas. Só que, como eu lhe falei, 1.600 gramas é a mesma coisa de 1.600 ml. É a mesma coisa, né? Se você for pesar a água. Certo? É exato. Então eu vou chamar de M2. Qual é a fórmula do título? O título é igual M1 dividido por M1 mais M2, certo? Essa é a fórmula. E é muito simples de você fazer, né? É só você colocar os dados. Que é meu M1? 368 gramas. E aqui embaixo M1 368 mais 1.600. Isso aqui, você somando aqui e dividindo, o seu título vai ser igual a 0,187. Arredondando essa última casa, né? 187. Esse é meu título. Mas a questão é título e porcentagem. Então você tem que multiplicar por 100. Certo? Que vai dar quanto? 18,7%. Certo? 18,7%. Tranquilo? Aí você tem a relação aqui, né? De soluto e solvente. O restante para 100 é a porcentagem do outro, né? Então, se você tem a fórmula, é só você preencher e você no final você multiplicar por 100. Certo? Muito bem, aqui termina a primeira semana, né, de nossa aula. Esses conteúdos você vai clicar aí no link para você fazer sua atividade para ter validade da sua presença, certo? Na próxima semana você vai acessar os outros conteúdos e vai ser o mesmo procedimento. Você vai no final, você vai assistir a aula, vai clicar na atividade e responder as questões. E no final, não esqueça, envie esse documento para mim, porque eu vou receber, tá? Vou corrigir, vou mandar um recibo para você de que eu recebi. E isso é uma validade de que você estava presente na aula, que você está atento e que você quer aprender. Certo? Vamos lá comigo?
próxima semana?